Olá a todos os ouvintes de hoje, eu sou o Gima e nós somos o Batalhão. Hoje estaremos apresentando um podcast sobre o tema Monsterverse, hoje vai ser focado em Godzilla e aproveite. Salve, Tudo salve, perfeito, tudo perfeito. família. E aí, Boa noite, rapaziada, Pedrinho. o seu do Boa Godzilla tá noite. aqui pra falar, hein, rapaziada? Hoje vai bombar. Patrão. Primeiro. Galera, hoje a gente vai abordar praticamente quase tudo que foi lançado do Godzilla. A gente fez uma lista com bastante carinho. A gente vai falar sobre os jogos, os games, quadrinhos, o Monsterverse atual, sobre todos os filmes, todas as eras do filme, até chegar no Monsterverse que a gente tá acostumado, né, no cinema hoje em dia e nos quadrinhos desse Monsterverse atual. Trabalho que a gente teve pra fazer, até eu que Sim. nem apareço, muito Devido trabalhei. Devido a isso, a gente vai ficar um pouco corrido, né, para poder abordar os dois filmes que é o foco, que é o Godzilla 1 e o Godzilla 2 do Monsterverse atual. Então esse é o foco da live de hoje, mas até chegar lá a gente tem que passar por toda a linha cronológica do Godzilla. Então, tipo, deu uma trabalheira esse vídeo, espero que vocês gostem, mas vamos lá iniciar. Vamos começar sobre os quadrinhos que não envolvem o Monsterverse atual, hein? Vamos falar por Godzilla, de 1977. Esse quadrinho, galera, foi o primeiro quadrinho que saiu do Godzilla e tem como total 24 edições. O próximo é Godzilla de 1988, lançada nesse ano que eu falei. Ele possui apenas 6 edições. Continuando, tem Godzilla Cor Espacial de 1992, que só foi lançado em uma única edição. Continuando, tem Godzilla Rei dos Monstros em 1994, também edição única. Continuando, a gente tem Godzilla de 1995, lançado em 17 edições no total. Continuando, pela Dark Horse Classic, temos Terror of Godzilla em 6 edições, lançado em 1998. Continuando, é Godzilla King of the Monsters em 6 edições, lançado em 1998. Posterior a isso, teve Godzilla A Lenda, lançado em 2011, com 5 edições. E depois, Godzilla, Gangster and Goliath, em 2011, com uma única apenas edição. Continuando, temos Godzilla, Kingdom of Monsters, que lançou em 2011, em também uma única edição. Continuando, Godzilla, lançado em 2012, e saiu com um total de 13 edições, uma das séries mais longevas do Godzilla. Continuando, Godzilla, A Guerra do Meio Século, em 2012, com um total de 5 edições. Continuando, Godzilla, Governantes da Terra, que lançou em 2013, com um total de 25 edições. Salvo engano, galera, essa edição foi o auge do Godzilla e mais rendeu em edições de quadrinhos. Então vamos continuar a lista. Temos Godzilla, Cataclismo, de 2014, com um total de 5 edições. E depois, Godzilla in Hell, de 2015, lançado em também de 5 edições. Posterior saiu Godzilla Esquecimento, de 2016, lançado também em 5 edições. Depois, Godzilla Rage Cross Time, de 2016, com 5 edições. Então, galera, esses quadrinhos do Godzilla, salvo engano, só teve 2 únicos que eu listei que realmente foram uma série longeva. O resto, tudinho eram as edições ou formato único ou então formato pequeno, né? Tipo, com poucas edições, com 5 ou 6 no máximo. Então, realmente, aquela série que eu falei de 25, ela foi a mais longeva do Godzilla. Então, não foram séries tão boas assim pro período do Godzilla. Tava sendo mais arrastado por seus filmes, né? Ele já tava entrando em excesso, porque cada ano saía muito filme do Godzilla. Saía um filme por ano do Godzilla. E então, o mesmo aconteceu. Esse excesso também se passou os quadrinhos. E o Godzilla também não tinha tanta história assim para explorar quanto nos filmes. Agora a gente vai falar dos quadrinhos que envolvem o Monsterverso atual. Temos O Despertar de Godzilla, de 2014. Nesse quadrinho, o Godzilla desperta e ele se passa antes dos eventos do filme de 2014, ou seja, é uma prequel. E para abordar mais sobre isso, a gente vai pegar um pouco os comentários do Luca, que ele leu recentemente o quadrinho, ele pode falar com mais propriedade. Mano, eu li os 2 quadrinhos, né? Que é o Godzilla, o Despertar e o Aftershock. E, véi, é muito louco porque tem toda aquela questão do pós-Hiroshima, tá ligado? E voltando um pouquinho aqui pro Godzilla Despertar, né? Ele é meio que diferente do filme. Ele começa, em vez de ser
o mano lá do filme, lá do primeiro filme, começa contando o lado do Serizawa e o filho dele, ele tá explicando pro filho dele tudo que ele passou nessa época aí, que ele tava caçando o Godzilla, queria provar que caçando não, né? Ele queria provar a existência do Godzilla e demonstrar que ele era um salvador. Aí o Serizawa, ele, né, ele sobreviveu à bomba de Hiroshima, aí mostra ele voltando para casa e encontra o filho dele vivo. E lá é a primeira vez que ele encontra o MUTO, que é a sigla, né? Massive Unidentified Terrestrial Organism, que é enorme organismo terrestre não identificado. Lá ele vê pela primeira vez o Godzilla puxando treta com um outro MUTO. Aí vai desenrolando, eles recebem um chamado logo após o Hiroshima. Eles são marinheiros, né? O pai do rapaz lá, o Serizawa. Eles estão passando, aí eles recebem um chamado de uns marinheiros que eles estão sendo atacados, só que eles não têm a noção do que está acontecendo lá. Aí quando eles chegam para ajudar, eles já se deparam com um submarino no meio da ilha, assim, do nada, capotado. E eles encontram lá a galera saindo do submarino e se deparam com um MUTO gigantesco lá querendo destruir o navio, que nessa mesma época aí, secretamente, o Monark ele tava descobrindo os MUTOs. Aí é nessa hora que eles presenciam o Godzilla brotando assim e caçando, né, esse MUTO, que é esse parasita. Esses parasitas são parasitas de radiação. E eles são predadores que o Godzilla tem que tomar na hierarquia, né? Então toda vez que esses parasitas, né, entre aspas, chega, o Godzilla tem que intervir para poder mantendo o legado dele, tá ligado? E matar. Salvo engano, esses parasitas também se alimentam dos Godzilla, tá ligado? Eu tô falando aqui, na minha perspectiva, né, que eu li HQ, mas qualquer coisa o Paulo me corrige aí, caso eu esteja errado. Aí, né, logo depois desse encontro entre o MUTO Parasita e eu ia falar com o Godzilla, o Godzilla. Do nada começou a lançar uns funk aí, pô, fez maior sucesso, tá ligado? Aí o Godzilla, logo depois desse encontro aí, conta pra uma cena do general MacArthur, alguma coisa assim. Aí ele tá, né, criando lá uma equipe, chamando eles pra entrar pra Monarch, que o objetivo deles é, né, matar essas criaturas sem criar pânico mundial. Aí eles recebem a missão de acompanhar, tipo, o rastro que essas criaturas passaram, porque eles, como o Paulo disse, eles procuram radiação. Aí eles vão em, sei lá, depósitos nucleares. O objetivo deles é ir nessas regiões e perguntar, né, do pessoal, tipo, o que aconteceu. Aí eles vão passando por vários lugares, eles passam na Rússia, na Austrália, na Nova Zelândia, até que o Serizawa, ele chega num povo assim. Aí ele tá conversando com um carinha lá, o cara fala que viu a criatura e fala que era o Gojira. Aí ele até fica surpreso, tipo, ele olha assim e fala, peraí, quem? Como assim, Gojira? Aí ele volta, né, pro escritório dele lá da Monarch, aí ele começa a explicar sobre o que ele sabe sobre os MUTOs e o Godzilla. E eles falam que como o Godzilla foi há muito tempo atrás, a radiação mudou, a radiação não ficou mais em abundância, eles tiveram que ir pra Terra Oca. Aí não teria como eles perseguirem pra provar que o Godzilla existia, né? Aí o supervisor dele chega e fala que não, a gente criou um submarino nuclear, vamos seguir ele lá. Só que daí quando eles estão quase chegando perto do Godzilla, o comandante dele chega e fala, não, vamos voltar, não encontramos nada. Aí o cara chega lá e fala, já é o suficiente dessa caça de ganso selvagem. Aí eles voltam, bem quando eles estavam quase pra esbarrar no Godzilla lá nas profundezas, eles resolvem voltar e perde a chance. Corta pra cena do Serizawa com o filho dele lá jogando um beisebol lá de boa. Aí ele é chamado para participar de uma reunião lá com um cientista para explicar que esse parasita aí, esse MUTO, ele faz meio que uma meiose, tá ligado? Tipo, um pedaço dele sai lá, que os caras pegaram do corpo dele que caiu, ele meio que consegue formar outro dele lá na hora, tá ligado? Aí eles demonstram lá, fazendo um experimento, e o Serizawa, ele vai e fala,
essa criatura não é nada, o Gojira vai deter ele. Aí tem um flashback explicando, né, que desde muito antes o Gojira já tinha uma desavença com esse Muto, caçava ele, até que uma vez caiu um meteoro na Terra e mudou a atmosfera, fazendo com que a radiação não ficasse mais em abundância. Aí acabou por aí, tá ligado? Só que daí, durante o bombardeio lá de Hiroshima, eles acordaram esse Muto que tava adormecido e ele, né, ele sai, ele acorda e chama a atenção do Godzilla lá pra tratar com ele, tirar X1. Aí, como eu tinha citado, ele meio que cria outra parte dele a partir desses pedaços que caíram dele. E os dois se unem, né? E vão sair na porrada com o Godzilla. Aí eles meio que vão lá, o Godzilla treta com eles dois numa ilha. E o Serizawa, ele tinha meio que um informante nessa ilha que ele tava lá pra ficar de vigia, né? Sobre a atividade sísmica que tinha na região. Aí quando ele acorda, o cara fala pra ele, tá rolando umas paradas aqui, cola aí. Aí o Serizawa acorda, né? Tipo, uma bar... Aí ele vai na ilha e os bichos já estão na porradaria louca lá com o Godzilla, tirando um X1 muito doido. Aí o Serizawa, ele até tenta salvar o pessoal que tem por lá, só que daí na hora que ele chega, a ilha já tá toda amassada, toda destruída. Aí eles, vamos recuar, né? Aí, nessa hora que eles vão recuar, a Monarch chega e encontra lá o Godzilla lá, tirando o X1 com o Parasita. E, inclusive, o Godzilla, ele conseguiu matar um desses parasitas, um desse Muto. E o outro foge. E o Godzilla vai atrás dele. Aí eles vão, pegam o corpo desse Muto e, né, falam, vamos fazer experimento nele e tal, por anos, blá, blá, blá. Aí corta pra, tipo, dias depois. Aí o exército tá falando, tão bolando um plano de tacar uma bomba atômica, tipo, esperar o Godzilla e esse Muto se unir, tipo, chegarem em conflito, para eles conseguirem bombardear, né, com uma bomba atômica e matar os dois no processo. Aí eles chegam na ilha, né, que eles vão bombardear, que é onde vai ter o possível conflito entre eles dois, e eles começam a evacuar a ilha inteira. E aí eles vão evacuando a ilha e corta pra a cena dele, do Serizawa e a Monarch se preparando pra atacar a bomba atômica lá na ilha. Aí eles bombardeiam a ilha, matam o Muto no processo e o Godzilla, ele né, a explosão cerca ele e corta pro enterro. O filho do Serizawa enterrando ele lá, fazendo o memorial dele. Falando lá que o pai dele é Shed. Aí chegou o cara do exército lá, que foi o cara que eu citei, é o MacArthur. O nome desse cara é todo estranho. Ele chega, o MacArthur, ele chega lá e fala, teu pai, ele era mó, tá ligado? Cyber. Cola com nós aí, se junte a Monarch. Aí no final dessa HQ mostra, tipo, o Godzilla levando uma bomba atômica lá e gritando, todo doido lá. Isso aí. Galera, então isso aí foi só um resumo por cima da HQ. E como eu falei, ela é uma prequel do primeiro filme, né? Ela é um prelúdio. Então, tipo, é bom vocês dar uma lida nela antes de assistir o primeiro filme do Monsterverse atual, que é Godzilla, o título é Godzilla. Mas vamos ressaltar uma coisa. Os Mutos são os predadores de radiação, assim como o Godzilla. O Godzilla absorve radiação. E então, tipo, os dois brigam por território e por dominação mesmo, entendeu? Então, tipo, toda vez que o Muto acorda, o Godzilla automaticamente vem junto. Toda vez que tem radiação, o Muto acorda. Então, a Monarch, ela já tinha noção de que existia as bijus. Já existia esses monstros. Que a Terra era oca. Ela já tinha comprovado isso no filme do Kong. Então, tipo, anos atrás, lá no Vietnã, ela já tinha essa comprovação. E eles já sabiam da existência do Godzilla. Então, vai todo esse processo aí, né, deles tentarem, tipo, matar o Godzilla utilizando, tipo, desculpas de testes nucleares. E a gente até vê isso no filme um pouco, né, que eles usavam testes nucleares como desculpa para poder atingir as bijus. Mas na verdade era com foco de matar o Godzilla e matar algumas bijus. O que resultou em acordar os Mutos e acordar o Godzilla. Mas vamos pro próximo quadrinho, que é A Ilha da Caveira, o Nascimento de Kong de 2017. A história desse HQ fala sobre o nascimento de Kong, como está no título, e sobre como é que eram os pais do Kong e a tribo todinha dele, até o surgimento daqueles largatos lá, né, que é citado no filme. Seguinte, isso aí tá mais abordado no podcast que a gente fez sobre o Kong, a Ilha da Caveira. Então aconselho vocês a dar uma olhada lá, que também conta tudo sobre o que o Kong já passou durante
tudo que já foi lançado do Kong, tanto quanto jogos, quadrinhos e filmes. Continuando a lista, a gente vai falar agora sobre Godzilla Aftershock, de 2019, que fala a história do Godzilla após o embate do primeiro filme, né? E antes do segundo filme. A principal trama se envolve entre o Godzilla, o Rei dos Monstros, contra o Prime Muto, que é tipo uma versão bufada desses Muto que o Lucas acabou de citar. Mas ele é quem vai abordar melhor esse quadrinho agora. Mano, essa HQ foi muito trampo, velho. Porque eu não sei nem por onde eu começo. Tá, pera aí. A HQ ela começa com uma pedra, tipo aquelas pedras históricas de civilizações, citando os fenícios quando eles chegaram em uma terra e eles presenciaram pela primeira vez o Godzilla, né? E começaram a venerar ele como um deus. A HQ começa com os soldados da Monarch interrogando o cara, como ele mesmo diz, um britânico. Já começa já com Muto Prime já destruindo tudo, já procurando radiação muito doido, comendo um monte de submarino. E nessa parada aí que ele tá comendo submarino, já chega o Kong lá, muito puto. E, né, bora X1. Aí o Muto Prime e o Kong, ó. O Godzilla. O Godzilla. Mano, eu sempre confundo Kong com o Godzilla toda vez. Aí ele sai no X1, só que daí, tipo, o Muto Prime ele é muito forte, tá ligado? Aí o Godzilla ele dá uma porrada nele, amassa ele na terra. Só que ele não morre. Aí o Godzilla chega, ó, ganhei a porrada, vou embora. Aí ele vai, entra no mar. Só que, né, o Muto Prime não morreu, ele é, né, resistente pra caramba. Corta pra cena da Emma Russell, que ela tá no avião lá. Aí meio que ela chega numa base da Monarch lá pra começar a tomar a frente das contramedidas aí contra esses Muto doido aí, Muto Prime que tá aí espalhando caos pra todo lado. Aí lá ela conhece a equipe dela, né, que é o Serizawa, aí eles vão até onde teve o combate entre o Muto Prime e o Godzilla. Aí ela vai e pede ajuda de um amigo dela, o Miles Turtle, que é pra ele, né, dar assistência pra eles, que é ele que descola as armas, né, o transporte, o soldado pra dar uma ajuda pra eles, tá ligado? Aí eles vão conversando meio que no avião lá, falando que esse cara que tá na equipe com eles é um pé no saco, né, esse espião. E eles chegam no Japão lá, num lugar chamado Kyushu, que é pra eles meio que explorarem sobre o Moto Prime. Quando eles chegam lá, aparece um nativo e começa a levar eles pelo templo lá. E ele mostra que tipo, tem uma cratera gigantesca lá no chão, que é de onde o Moto Prime saiu, né? Aí corta pra um flashback. Um flashback não, pra aquelas pedrinhas lá dos fenícios explicando sobre o Godzilla. Aí fala, né, que ele é o salvador, que ele protegia eles, até o coisa ruim aparecer lá, que é o Moto Prime. E começar a puxar encrenca lá com o Godzilla pra ver que, tipo, essa treta entre a raça do Godzilla e o Muto Prime é muito antiga, tipo, bem antiga mesmo, muito, muito antiga. Ela realmente é muito antiga e convém ressaltar aqui, galera, que isso é mais visto nos filmes, mas existiu um Godzilla antes do Godzilla que a gente conhece, né, que vai lutar com o Kong. E esse Godzilla que existiu, ele morreu para esses Mutos. Esses Mutos conseguiram entrar no corpo deles. Cria-se uma cratera gigante ali, cheia de osso. E tem até uma parte do filme que mostra essa parte aí. Mas isso é mais abordado no filme. Realmente essa treta aí é de séculos atrás. Aí, né, mostra essa pedra aí, e nessa pedra dos fenícios demonstra isso aí que o Paulo acabou de explicar, que o Muto, ele lutava com o Godzilla até ele meio que abriu uma brecha para ele poder botar os filhotes dentro do Godzilla e os filhotes começarem a sugar a radiação de dentro dele até ele morrer e criar outros Mutos Prime a partir dele, tá ligado? Aí depois de ver essa parada da pedra aí, corta pro Serizawa lá com a Emma, e eles meio que vão entrar nessa cratera aí que eles encontraram nesse templo aí. Eles vão entrar porque pode ser um possível ninho do Muto Prime que tinha acabado de tretar com o Godzilla. Aí eles meio que pegam um traje muito doido lá, que ele solta meio que uns negócios pra eles se prender e facilitar eles andarem por lá. Aí quando eles finalmente estão chegando lá, tá a Emma e o camarada que eu citei, que descola os equipamentos. Tá eles dois explorando lá.
até encontrar o Muto Prime. E o Muto Prime já vem muito puto querendo matar eles. E a Emma quer porque quer e continuar explorando a cratera. Só que o mano dela chega e puxa ela, né? E fala, tipo, ô, tá maluca, vai morrer por isso, tá ligado? Aí quando eles sobem, eles têm uma briga, porque, né, pra ela não. Ele não interferir mais no trabalho dela. E ele fala, tipo, eu tô aqui pra te proteger, tá ligado? Não pra deixar ela morrer. Até que cai uma pedra, cai umas pedras neles dois, aí eles, quebra-se o clima, tá ligado? Aí o cara que tava guiando eles chega e fala, tipo, vocês estão vivos, isso não sei o que, blá blá blá. Que raro. Aí eles entram no templo e esse carinha ele fala pra Emma contos antigos sobre o Muto Prime, do povo antigo, que, né, tava, né, nessa região. E entrega tudo que ele tem pra ela, né, estudar, pra entender. Aí esse camarada aí, que é o cara dos equipamentos, ele hackeou enquanto aquele agente duplo tava dormindo, né, no caminho para esse lugar, ele hackeou o celular desse cara e pegou umas informações dele da localização do poço lá e tal, tá ligado? Tipo, de outro poço. Que é porque, como ele é um agente duplo, ele pega as informações da Monarch, né? Ele tem as informações da Monarch com ele e ele passa o que a Emma tá fazendo pra Monarch. Só que aí, né, vacilou, hackeou o celular dele. Esse cara aí, que é o agente duplo, ele meio que conversa com o marido da Emma pra saber sobre ela, porque é o trabalho dele, né? Ele tá espionando ela. Aí ele meio que faz uma videochamada assim com o marido dela, apertando, qual é a de vocês aí? Aí ele começa a explicar, tipo, pra ele, eu não posso dar muito detalhe, mas eu preciso de informação tua. Aí ele conversa com o cara, corta pra cena do Muto Prime novamente, chegando pra comer um submarino, assim, pra pegar a radiação dele. E ele começa, né, comer o submarino. E o Godzilla já chega muito puto lá, já tirando o X1 dentro da água com o Muto Prime mesmo assim na porradaria. Aí a treta fica rolando lá e corta pra a equipe da Emma lá, com o agente duplo e o humano dela lá. Lá no. Meio que eles estão incógnito, numa montanha da Rússia lá. Eles estão meio que. Não era pra eles estar ali. Aí quando eles chegam lá, o cara que descola os equipamentos, ele descolou meio que uns carinha que anda de. Não é trenó, mano. É uns negocinhos que tem, tipo, uns lobos na frente, assim. Aí tem uns carrinhos, os caras sobem no carrinho e vai, tá ligado? Chicoteando o lobo e o lobo vai. É trenó, mano. É trenó, sei lá o nome, velho. Aí, né? Eles usam isso daí como veículo até a cratera até a cratera, tipo, o ninho de um Muto Prime que tá ali. Aí eles chegam lá, começam a descer a cratera, né, pra explorar. Quando eles chegam lá, esse cara, no início da HQ que eu citei, que é o britânico, ele tinha a missão de sequestrar a Emma, né? Porque ele era meio que um agente para trazê-la para os russos. Como é pós-Hiroshima, tem a Guerra Fria. Então, é os Estados Unidos querendo estudar sobre os Muto Prime e os russos também. Os russos estão lá, né, querendo descobrir, querendo explorar, porque, né, Guerra Fria. E a missão dele é pegar a Emma e levar para os russos. Só que, né, como o mano lá dos equipamentos ele é desenrolado, ele tem né, os carinha do trenó lá, descolou a ganguezinha dele, e eles conseguem subjugar esse agente mercenário aí russo. E, né, prendem ele, levam ele e entregam ele para as autoridades, falando, esse cara aí é inimigo do Estado. Aí ele olha para eles assim e fala, eu tô de olho em vocês. Aí corta aí e pula para uma pedra fenícia, explicando que desde muito antes, como o Paulo citou, como eu citei, o Muto Prime, ele coloca o bebê dentro do Godzilla, o Godzilla morre. Isso já aconteceu antes. Então, nessa pedra aí dos fenícios explicando, eles falam que eles foram até o corpo do Godzilla e viram, tipo, ele caído e eles começaram a lamentar, porque o Godzilla é como se fosse o deus dele. Aí mostra eles lá, tipo, venerando o Godzilla. Aí corta já pro próximo capítulo, que já é mais porradaria. Tá o Muto Prime, ele meio que invade um depósito de resíduo nuclear pra poder, né, ficar mais forte.
E aí o Godzilla já, né, é Shed, aí já tá lá pra puxar treta de novo. Só que essa briga, ela é diferenciada porque como o Muto Prime tá passando de lugar em lugar, tá comendo radiação, tá ficando mais forte, enquanto o Godzilla só tá brigando e correndo atrás. Brigando e correndo atrás, ele começa a ficar, né, ele começa a ficar mais fraco, começa a ficar mais cansado. Enquanto o Muto Prime tá lá comendo, enchendo o bucho de radiação e cada vez tá ficando mais forte, tá ligado? Aí ele consegue subjugar o Godzilla. O Muto Prime ele tenta impregnar o Godzilla. Ele sobe em cima dele assim e começa a puxar os troços doidos lá pra colocar o bebê dentro dele. Só que o Godzilla fica puto e fala, mano, ele é. E levanta assim, gritando muito puto, dando um socão na cara do Muto Prime. Aí o Muto Prime cai e perdemos. Aí ele foge. Aí o Godzilla fala, frouxo. Aí ele começa a seguir o Muto Prime, todo ferrado, todo machucado, todo lascado, quebrado. E até os próprios soldados percebem isso, porque tem uns helicópteros assim sobrevoando, seguindo o Godzilla. E eles falam, tipo, ei, raro, mano, o Godzilla tá todo quebrado e não consegue nem andar. Aí os caras ficam tipo, pô, e agora? Perdemos, tá ligado? Se o Godzilla cair, os mutos vão se reproduzir. Aí eles, né, eles têm aquele choque de realidade que eles têm que ajudar o Godzilla, porque se o Godzilla perder, vai acontecer com a raça humana. A mesma coisa que aconteceu com os fenícios, tá ligado? Porque foram extintos. Porque os mutos, né, chega lá, mata o Godzilla lá daquela época e já era, acabou ali, tá ligado? Matou e se reproduz e destrói tudo. E eu vou explicar mais pra frente o que acontece depois que destrói tudo e não tem ninguém pra parar eles. Aí a história continua, eles seguem lá o Godzilla. E esse agente duplo, ele tá pegando as informações da Emma, falando, tipo, ela vai lá pras Filipinas lá, tá ligado? Aí eu vou entregar umas descobertas aí depois. Corta pra cena de outra pedra, que os fenícios, eles percebem que tem meio que no... eu não sei que parte é essa do Godzilla, no peito dele eu acho que é. Que tá aberto, porque é lá onde o Muto Prime coloca os bebês dele. Aí mostra o Godzilla acordando assim, acordei, e olhando pros fenícios, né, lamentando ele tá todo quebrado no chão lá, precisar morrer. Aí corta pra cena deles já nas Filipinas, aí lá a Emma, ela explica, eles têm que ajudar o Godzilla, porque senão o Muto vai colocar os bebês dentro do Godzilla, o Godzilla vai morrer por dentro, o Muto vai se reproduzir e vai destruir tudo que tem na Terra. E uma curiosidade desses mutos é que eles colocam o bebê dentro do Godzilla, aí eles crescem, nascem, e quando não tem mais nada pra impedir eles, nada pra destruir, eles destroem a si mesmos, tá ligado? Eles começam a tirar X1 um com o outro, até o que sobrar, o mais forte deles que sobrar, ele fica lá. E, né, ele vira o Muto Prime Ultimate lá, Shed, e ele fica lá andando lá. Matou Godzilla, fica lá patrão. Mais um dia. Mas mais um dia. Matei o Godzilla, matei meus irmãos tudinho, tô Shed. Corta pra cena, né, deles falando, isso aí é muita teoria, a gente não tem certeza. E logo nessa cena aí do final, a Emma, ela se encontra com aquele cara do Kong, da parada do Kong, que ele sobreviveu à expedição. A gente abordou mais isso no podcast de segunda. Que ele sobreviveu à explosão e que ele entende a dor dela, porque, né, ela perdeu um filho em São Francisco quando o Godzilla atacou, ela perdeu um dos filhos dela. E ele tenta, confortar ela falando, não vai nesse caminho porque o meu filho sumiu e eu sei como tu se sente, tá ligado? Só que daí, como a gente sabe, né, o filho dele não sumiu, ele só meio que perdeu o contato e ficou lá pela Ilha da Caveira. Aí ela fala, me deseja boa sorte, pelo menos, aí ele deseja. E cortar pra cena deles indo em direção a Angra do Heroísmo. Eu não sei que lugar é esse. Mas eles vão até uma região lá pra reproduzir o som do Muto Prime, eu acho. Não, é o som do Alpha. É o som Alpha. Isso. O som Alpha, só o Godzilla, ele consegue emitir esse som. E são poucas as criaturas que não conseguem, não respeitar esse som, entendeu? Como é que é mesmo, Kayak? A Mothra. A Mothra,
ela é a fêmea alfa, entendeu? Então, tipo, a relação do Godzilla e dela no segundo filme não é uma relação de sexual, esse tipo de coisa, né? É uma relação mais de simbiose, entendeu? De compreensão, tipo, respeito, entendeu? Tipo, ela é a fêmea alfa e o Godzilla emite o som do alfa mesmo. Então, tipo, a mulher tá tentando reproduzir esse som para poder atiçar as criaturas que vivem embaixo da Terra Oca e controlar elas, porque o som do Godzilla tem essa capacidade. São poucas criaturas que não conseguem fazer isso. Como é que é mesmo, cara? De 3 cabeças lá? O King Ghidorah. É o Ghidorah. Ele não respeita esse som. Então, tipo, ela tá tentando fazer isso aí que o Lucas falou. Isso também é abordado no filme, tá, gente? Sim. Aí, como o Paulo disse, né? Como ele é um Moto Prime, ele não respeita. Ele já chega muito puto já, né? Muito doido já, querendo tirar o X1 doido. E destruindo tudo, quebrando as caixas de som tudinho. Matando um montão de gente inocente da equipe. Matou porque, tipo, 30 milhões. sim, matou! Ele já chegou esmagando tudo. Aí, tipo, a mulher olha assim e fala, tipo, putz, foi um desastre, né? Aí ela vai pro tribunal de emergência, tá ligado? Tipo, nas Nações Unidas. Ela cola lá, aí os caras perguntam, tipo, pô, morreu um montão de gente por causa da tua burrada, e agora? Aí ela fala, tipo, não, eu não sabia, blá blá blá, começa a defender que não era pra ser daquele jeito, que ela não sabia que ele ia desrespeitar o som, né? Aí o Serizawa, ele até tenta, né, tipo, ajudar ela no argumento, falar que, tipo, pô, mas a gente tem que tentar alguma coisa, senão o Godzilla vai morrer, o Muto Prime vai matar ele. Aí a ONU fica tipo, pô, mas a gente não pode ir nesse teu caminho aí. Aí, quando eles estão prestes a, tipo, a tirar ela do cargo e falar que ela falhou, blá, 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 o agente duplo, que tava lá justamente para detalhar a missão dela, ele, né, ele levanta assim e fala, e começa a proteger ela, tá ligado? Falando que ela não é o que eles estão falando que ela é, que ela cometeu um erro, mas, tipo, foi pelo bem maior, blá, blá, blá. Só que daí os caras olham e falam, tipo, não, de boa, mas gente morreu, a gente não pode deixar isso passar batido. Aí eles vão embora, né? Perdemos. Aí quando eles estão saindo do lugar, esse cara, ele chega e ele fala, eu descolo o equipamento, só que daí na hora que eu descolar, vocês vazam porque eu tô fudido. Aí ele entra lá no lugar da Monarch lá, descola o equipamento, entrega na mão da Emma e fala, vaza que ferrou, né? Aí ela vaza e chega 3 segurança maceta assim, aí ele olha assim, tipo, putz, presumo que minha autorização esteja revogada. Aí, ele, né, perde o cargo dele, né? Mas pelo menos ele fez isso pelo bem maior. Aí corta pra cena em Montana, o Moto Prime, ele tá indo em direção a um armazém de coisa radioativa para se alimentar mais, ficar mais bufado. E o Godzilla vai de novo, tipo, pô, seu frouxo, você fugiu, né? Vou te descer na porrada. Aí começa a descer o bicho na porrada. Só que daí quando tu pensa, pô, o Godzilla tá descendo um mó sarrafo nesse Muto Prime aí, mano. Aí o Muto Prime meio que expande a mandíbula dele assim e dá um puta grito supersônico que doeu na alma do Godzilla. O Godzilla grita e cai. O Godzilla grita e cai. Aí o Muto Prime sobe em cima dele, né? E começa a iniciar o processo de colocar o bebê dentro dele e deixar ele lá todo cagado até ele ser devorado por dentro e morrer de vez. Só que aí, enquanto isso, a Emma, ela tinha bolado um plano que nesse depósito de resíduo aí, meio que tinha um túnel gigante. Aí ela ia usar esse túnel como se fosse um trombone imenso para poder usar o grito do Alpha para bufar o Godzilla e deixar ele mais, né? Deixar ele como mostra no filme, que ele fica ultra shed lá, todo tunadão, o Battle Cry dele. Aí ela vai no final desse túnel aí e coloca, né, esse equipamento aí que é pra reproduzir o som do Alpha. E na hora que ela faz, ela pergunta tipo, tá funcionando? Aí ela olha pro Godzilla, o Godzilla começa a brilhar azul assim, começa a ficar muito puto, começa a virar ali um Super Saiyajin, levanta assim, muito zoadão e explode o Muto Prime no céu, tá ligado? Tipo, ele pega ele levanta muito puto, pega o Muto Prime, faz um suplex assim no Muto Prime, tipo, bota ele nas costas dele e solta uma puta rajada explosiva de poder dele e tora o Muto Prime assim, e o Muto Prime, né,
cai todo quebrado no chão, todo destruído depois dessa puta rajada aí de energia. Aí o Godzilla olha pra ele assim no chão e pá, esmaga a cabeça dele com um puta pisão, treme o chão inteiro. Aí corta pro take do o Godzilla muito gigantesco assim, gritando, brilhando azul. E a Emma tá olhando pra ele tipo, aê, pô, agora sim, ganhou. Aí corta pro finalzinho da HQ. A Emma, ela tá conversando com a filha dela, tipo, pô, foi doido. Usei a ajuda aí de uma galera e foi muito massa, a gente venceu. Isso aí abre as portas pro vilão do segundo filme, né? Que é o que tem 3 cabeças. O Ghidorah. E o objetivo dela em toda a HQ, gente, era justamente controlar as raças inferiores com o som do alfa, entendeu? Porque controlando ia evitar com que catástrofes maiores acontecessem. Só que tem alguns, como eu já falei, que não respeitam esse controle. Agora a gente vai pro quadrinho Godzilla vs King Kong, Dominação de Godzilla, de 2021. Esse quadrinho, gente, sabe-se muito pouco sobre ele, assim como eu falei lá no Kong, né, na live do Kong, mas a gente pretende abordar mais esse quadrinho e o quadrinho do Kong também, que é Godzilla vs Kong, é o Reinado de Kong, quer dizer, do mesmo ano, e eles lançaram juntos. A gente pretende abordar essas duas HQs, né, no filme em si do Godzilla vs Kong, mas já vou ressaltando que cada uma fala sobre a visão, né, sobre cada um dos oponentes. E na do Kong em específico mostra um Kong mais velho, um Kong, tipo, analisando alguns acontecimentos e até mesmo, tipo, com barba, tipo, um Kong mais velho mesmo, entendeu? Mas vamos continuar aqui. Então a gente falou dos quadrinhos gerais do Godzilla, agora falamos dos quadrinhos que envolvem o Monsterverso. Agora vamos falar sobre todos os jogos que, né, são relevantes do Godzilla. A gente primeiro destacou 4 que envolviam o PS1 e o PS2, e o resto a gente botou numa listinha para quem tiver interessado em pesquisar, já saber o nome dele certinho e a data de lançamento. Começando por Gamera 2000, que foi lançado em 1997. Depois veio Godzilla Save the Earth, de 2004, Salvador da Terra. Depois veio Godzilla... Eita, como é que fica, Lucas? Liberto, acho que é Godzilla Liberto, alguma coisa assim. É o Godzilla liberal, mano. Ele vai contra o sistema. Ai. E o próximo jogo é Godzilla, que lançou em 2014, que é o jogo de PS4, né? Acho que é o mais famoso dentre os jogos do Godzilla, assim, mais recente também, salvo engano. Mas agora, terminando a lista, né, dos jogos, agora a gente vai botar uma listinha geral de todos os jogos que já saíram do Godzilla, se vocês estiverem interessados, né, pegar e pesquisar aí. Mas beleza, agora a gente vai falar sobre os filmes que envolvem o Godzilla. Filmes e animação.